6:12. De maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta um sim e outras um não. Pode ser que a sua oração não tenha recebido resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem. Afirma em Deuteronômio 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandatos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês. Quem sabe você não recebe resposta para sua oração devido a um pecado oculto. Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. A Bíblia declara: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4:3. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz deve ser: não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. A verdadeira oração não é uma repetição vã de palavras proferidas em público para se fazer de religioso. Quando orarem, a postura corporal não é tão importante quanto a atitude do seu coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração. Porém, isso tudo tem uma importância relativa. A oração é simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos grandes santos fechavam seus olhos para orar era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar concentradas exclusiva e completamente em sua comunicação com Deus. A pergunta seguinte que muitos fazem é: a quem foi dito que ore? As Escrituras nos dão a resposta: a todos os homens. Mesmo assim, é possível fazer a pergunta: onde devemos orar? Paulo nos dá a resposta quando diz: em toda parte. É possível que outros perguntem também: quando devemos orar? As Escrituras dizem: sempre. A oração é um mandato, um dever, um privilégio. A seguir, examinemos então objetivamente o que a Bíblia diz sobre a oração eficaz. Em primeiro lugar, a oração é para os filhos de Deus. Jesus disse: quando orar, diga Pai Nosso. Deus tem uma responsabilidade especial para com seus filhos. E a menos que tenhamos ingressado para a família de Deus mediante um novo nascimento, não temos direito de pedir favores a Deus. Cristãos recém-convertidos me dizem: não sei orar, não conheço as palavras adequadas. Quando os nossos filhos estavam aprendendo a falar e encontravam dificuldade para achar a palavra correta, tentavam de todas as maneiras que eu e minha esposa pudéssemos entendê-los. E os erros que eles cometiam faziam com que nós os amássemos ainda mais. Portanto, são mais valiosas para mim aquelas primeiras tentativas de conversação dos meus filhos do que as palavras da maioria dos adultos que falam a mim sem dificuldades ou erros. Em segundo lugar, a oração eficaz tem que ser feita com fé. Palavras de Jesus: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Em terceiro lugar, a oração dinâmica surge de um coração obediente. A Bíblia diz: e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João
3:22. Se você quer que a sua oração chegue até Deus, submeta-se, entregue a Ele suas vontades, e então Ele, o Senhor, escutará a sua petição. Em quarto lugar, devemos orar no nome de Jesus Cristo. E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Porque não somos dignos de nos aproximarmos do trono santo de Deus, exceto por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, aproximemo-nos ao trono da graça. Hebreus 4:14-16. Em quinto lugar, devemos desejar conhecer e seguir a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jesus foi contra a sua própria vontade no momento e disse: meu Pai, se não for possível retirar este cálice de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Mateus 26:42. A oração faz com que nos adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus, para nós mesmos e para o mundo. Isto não somente faz com que as bênçãos de Deus cheguem às nossas vidas pessoais, mas também nos abençoa por estarmos de acordo com os planos de Deus. E, finalmente, a oração deve ser para a glória de Deus. A oração modelo ensinada por Jesus é concluída com as seguintes palavras: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para que as nossas orações tenham resposta, devemos dar a Deus a glória e a honra.